Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para uma live no Diário do Porto, uma live de um assunto muito importante, que são as perspectivas do transporte rodoviário. Aos poucos as pessoas vão chegando aí. Quero agradecer aí a Letícia Pineschi. A Letícia é da gerente da Útil SA e conselheira da Abrat. Rodrigo Montalverne, gerente de marketing da Guanabara e da Real Expresso. O Rodrigo está em Fortaleza, a Letícia está em São Paulo, e a Beatriz Lima, é porta-voz da Rodoviária do Rio, está no Rio, ou seja, a nossa live é praticamente internacional. E de um assunto de importância também para o mundo inteiro. Nós, evidentemente, todos esses setores estão enfrentando uma crise, como todos os setores. Desculpa que eu esqueci de me apresentar. Aziz Filho, sou editor do Diário do Porto. O setor de transporte rodoviário certamente é um dos mais afetados, porque em muitos estados, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, estão até proibidas as viagens intermunicipais. Eu queria que a Bia começasse explicando para a gente, dando um panorama, como é que está essa questão na rodoviária, porque a rodoviária do Rio é um grande hub, e a segunda do país, onde está o coração desse transporte rodoviário e do turismo rodoviário aqui do Rio. Bia, obrigado pela sua presença, boa tarde, conta para a gente como é que está esse movimento aí. Caiu completamente? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar nessa live com vocês e nesse jornal bem bacana, com essa discussão que eu acho que é importantíssima, porque a solução da retomada, acreditamos que virá do turismo interno, nacional, depois de toda essa pandemia. Obviamente que a rodoviária do Rio tem uma movimentação histórica muito grande, A gente movimenta cerca de 1 milhão de pessoas em Carnaval, Réveillon, e com o advento infeliz da Covid-19, a gente teve, pela primeira vez na história do terminal, desde 75, uma queda de 97% do movimento de passageiros do terminal rodoviário, Então, a partir da segunda quinzena de março, a gente começou a ter essa queda brusca, principalmente em função do decreto de proibição das linhas dentro do estado, nas intermunicipais, a rodoviária tem realmente um movimento muito grande, e ficamos somente com 3%, que é aquela parcela de pessoas que realmente precisam viajar, viagens cruciais para outros estados, porque as linhas interestaduais, elas estão obedecendo à sua agência reguladora, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vinculada ao governo federal. Então, por isso que essas linhas continuam a operar, obviamente, dentro de uma programação contingenciada, com horários muito reduzidos ainda, e com todos os cuidados a partir das empresas de ônibus e do terminal também. Então, basicamente, a gente tem São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, algumas linhas no Rio Grande do Sul, mas muito poucos horários operando, e com todos os cuidados, dentro do terminal, que é o segundo maior da América Latina em movimentação de passageiros. A gente está tendo um cuidado muito grande em relação a palavra aí para os nossos outros convidados. Eu queria que você contasse assim, o que está sendo qual é a rotina hoje da rodoviária? Quer dizer, caiu 97% do movimento, mas ela não está fechada, Alguma coisa está sendo feita, aproveitando essa época, porque a rodoviária, para quem não sabe, a rodoviária do Rio tinha acabado, recentemente, de passar por uma reforma modernizadora, modernizou a parte de alimentação e tal, e tivemos todos a infelicidade aí dessa pandemia. Tem alguma atividade que está sendo feita na rodoviária? Estão concluindo ou fazendo novas reformas nesse período? Sim, Aziz, a gente está aproveitando esse pouco movimento para começar a intensificar alguns reparos, obras de manutenção que eram necessárias, inclusive, como os dutos do ar-condicionado, que tinham uma higienização anual, e agora, a partir de 3 em 3 meses, a gente está fazendo, pintura,
uma série de melhorias na infraestrutura do terminal, aproveitando que o movimento tá mais baixo, né? Obviamente. A própria sinalização de acessibilidade também, a gente está trocando os pisos, toda a parte de acessibilidade que já estava um pouco desgastada, a gente também está aproveitando para poder melhorar ainda mais para o passageiro que está usando e para quem vai voltar depois. Legal. A nossa torcida, Bia, é para que a prefeitura, o governo do estado se inspirem nas obras que vocês estão fazendo e tomem conta também do entorno da rodoviária, né? Porque isso é muito importante. É uma região, é a porta de entrada, né, no Rio de Janeiro para o turismo rodoviário, e aquilo ali a gente sabe, né, que há muito tempo tem um sonho do carioca de ver aquilo com uma aparência que esteja à altura da importância, né, do local. Eu queria aproveitar aí, dar boas-vindas a todos o pessoal que está entrando, Alexandre, Meidenes, Antônio Carlos de Faria, Cléa Regina, e começar com essa pergunta aqui para a Letícia, pegar esse gancho que está aparecendo aí na nossa tela. O turismo doméstico iniciará a retomada do mercado. Né, Letícia? A Letícia tem uma pesquisa que comprova essa tese, né? Uma pesquisa feita na China, pós-pandemia ou durante a pandemia, em relação à expectativa dos usuários, né? Com a retomada do turismo. E essa pesquisa indicou algumas coisas importantes. Eu tive a oportunidade de bater um papinho muito rápido para a Letícia. Primeiramente, evidentemente que todo mundo já está começando a sentir isso, né? A saudade de viajar e, ao mesmo tempo, um certo cuidado. As pessoas já mostram ali que não gostariam de viajar em grupo, é uma minoria que viajaria em grupo agora, mas a maioria sente falta de viajar de férias e mais de 50% do ato de planejar a viagem, né, que é uma das partes mais gostosas da viagem, né? E há uma tendência, né, indicado por alguns especialistas, e não sei se essa pesquisa da Letícia comprova, de que haverá uma valorização do turismo doméstico, né? Do turismo circular, do turismo perto de casa, que você possa fazer sem ter que passar por aeroportos, aviões fechados, né? A questão do dólar também está muito mais caro hoje, favorece o turismo interno. Então, assim, Letícia, fala um pouquinho para a gente dessa pesquisa e das suas perspectivas, né? Obrigada, Assis. Eu queria, Aziz, te agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui podendo conversar com pessoas que a gente que já trabalham com a gente, que diariamente tem uma interação, seja na Associação das Empresas de Ônibus, a ABRAT, como também a BIA no terminal, que a gente tem sempre uma interação. O que a gente verificou em pesquisas fora do Brasil, na China, Estados Unidos, e até mesmo algumas pesquisas que já estão sendo compiladas e trazidas para informação geral, para público, é que as pessoas estão com uma demanda reprimida muito grande de viajar. Viajar de duas maneiras: viajar para ver aquelas pessoas que não estão conseguindo encontrar por conta do isolamento social, viajar porque estão presas em casa há muitos dias e porque estão assim, sempre acessando páginas com conteúdos inspiracionais, paisagens incríveis, e isso vai despertando uma certa angústia da pessoa dentro de casa. Especialmente hoje que a gente tem cidades superpopulosas e as pessoas moram muito em apartamentos, confinadas, a vontade de estar ao ar livre, de estar com as pessoas que ama, está muito grande. A gente tem duas situações que eu queria ressaltar nesse início. Primeiro é com relação às viagens turísticas. Essas viagens que podem ser planejadas, adiadas, adiantadas, organizadas, todas essas viagens, eu não tenho a menor dúvida de que vão ser possíveis e vão ser muito vantajosas. O brasileiro vai conseguir, talvez, focar o seu interesse no Brasil. E isso é bom para o mercado, é bom para a situação econômica do país, porque a gente tem dados de pesquisa que os brasileiros deixam muito dinheiro fora do Brasil, nas suas férias, nas suas viagens, durante o ano. Trazer essa receita... É um déficit muito grande, né, Letícia?
muito grande. Trazer essa receita para o Brasil é tudo que a gente precisa. A gente precisa muito desse fomento ao turismo nacional, a cidades incríveis, como o próprio Rio de Janeiro, que às vezes é mais destino do estrangeiro do que do próprio brasileiro do interior do estado do Rio mesmo, que a gente sabe, a gente opera no eixo aí Rio-São Paulo, interior de São Paulo, e a gente sabe que muita gente não conhece o Rio, às vezes, e conhece, às vezes, a Argentina, Buenos Aires, Montevidéu, enfim, viagens mais curtas, mas que são internacionais. Trazer essa receita para o Brasil é muito importante. Outra questão como você disse, eu li ali alguns comentários sobre as viagens que nós estamos realizando hoje e que continuaram sendo realizadas no período. As empresas rodoviárias de transporte regular, elas têm um compromisso com a sociedade de prestação de serviço essencial. Logo no início, quando a gente ainda estava com o ministro Mandetta, ele reforçou muito essa necessidade. Nós transportamos profissionais de saúde, nós transportamos enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham não exatamente na linha de frente, mas na cadeia de prevenção das doenças, e essas pessoas precisavam de transporte. Por isso, a rodoviária Novo Rio nunca encerrou definitivamente suas operações, ela precisava estar aberta. E não obstante o fato de você ter uma viagem que não é, às vezes, rentável, que não consegue se pagar, mal paga o custo, ela precisa ser operada. Esse trecho precisa. Se tiver 2, se tiver 3, se tiver 4, se tiver 5, não importa. O operador de transporte regular público, o compromisso dele é estar presente de modo universal, de modo frequente e com todas as medidas possíveis de segurança para garantir que aquela pessoa consiga realizar o seu trajeto. Então, dito isso, a gente precisou, sim, fazer muitas adaptações. Deixa eu pedir aí uma atenção de vocês. Tem alguém fazendo algum barulho aí que está vazando? Eu não sei se é teclado, se é... Melhorou. Eu estava escutando também, mas agora melhorou. Eu ouvi também, mas acabou. Então, a gente tinha ali muitas questões, né? A gente tem a questão da desinfecção dos veículos, que todas as empresas estão trabalhando com o protocolo novo da Anvisa de dispersão de um componente químico, que é o quaternário de amônia, que ele é pulverizado nas cabines, depois retirado o excesso. Esse componente ele é tóxico para micro-organismos, e aí, no caso, eu estou querendo dizer vírus, bactérias, fungos, todos esses agentes que podem estar envolvidos em doenças, e especialmente... A pergunta que está aparecendo aí do Alexandre sobre isso. Isso, então esses interiores dos ônibus estão sendo pulverizados esse material. Fora isso, nós estamos recomendando às pessoas, pedindo encarecidamente que permaneçam com a máscara durante toda a viagem, porque, na verdade, o que acontece é que você tem uma norma da NTT que determina quais são os motivos pelos quais você pode recusar um embarque de um passageiro. E não constam ainda nessa norma a não utilização de máscara. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando com a conscientização das pessoas, pedindo, reforçando, publicando, que é muito importante a utilização da máscara, e não só no momento do embarque, mas durante toda a viagem. Então, isso tem sido muito reforçado. Com relação à volta, né, de alguns trechos, eu queria dizer que muitas empresas não realizaram aqueles trechos porque eles, em algum momento, ou por um bloqueio local, todo mundo sabe que o STF, inclusive, deu autonomia para estados e municípios para estabelecerem regras, né, de circulação. E aí, aquele trajeto especificamente poderia
ter algum bloqueio, alguma barreira em rodovia e que trouxesse uma intranquilidade para o passageiro. Então, óbvio que nesses trechos a viagem foi suspensa, porque ninguém vai sair com uma pessoa do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo para o Rio de Janeiro com algum risco de, no meio do caminho, aquela viagem ser interrompida e a pessoa ficar na estrada. Enfim, as empresas têm compromisso com seus passageiros. Então, realmente, alguns eixos foram interrompidos. Mas eu li ali alguém perguntando da Bahia, e eu já verifiquei que tem duas empresas, né, que são do trade aí, que é a Entran e a Caiçara, que já estão com viagens programadas. A Aviação Águia Branca parece que já está com viagens programadas, só que na Bahia, especificamente, existem cidades que ainda estão com restrição, porque o lockdown lá foi praticamente um lockdown, né, Bia, que teve lá na Bahia. Então, para algumas cidades ainda não foi retirada o bloqueio. Então, nessas cidades onde não foi retirado o bloqueio, o trecho está suspenso. Mas em outras cidades, isso já está sendo retomado. Aos poucos, os estados, municípios estão retomando as suas atividades, mas isso tem que ser feito com muita cautela, para que daqui a 20, 30, 40 dias a gente não tenha que retomar uma restrição total, porque também não é nem esse fórum aqui de pessoas que está passando a maior dificuldade. A maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, são micro e pequenos empreendedores, das suas floriculturas de bairro, das suas lojinhas, do salão de beleza, e essas pessoas não podem correr o risco novamente de ter que paralisar completamente seu serviço. Por isso que tudo tem que ser feito com muita cautela. Letícia, nós falamos um pouco aí do Nordeste, né, pela pergunta aí da Bahia, e eu quero aproveitar esse gancho para colocar o Rodrigo Montalverne na nossa conversa, que o Rodrigo é da Guanabara, né, que é uma das maiores empresas do país que atuam no Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Né? Eu queria saber dele como é que está sendo o processo dos serviços da Guanabara, se há alguma já retomada, como é que tem sido essa variedade também de formas de lidar com a pandemia nos estados, né? Porque em linhas interestaduais, como você bem citou aí, isso interfere muito. Então, conta para a gente aí, Rodrigo, como é que está a dificuldade aí da rotina e a perspectiva de retomada, por favor. Boa tarde, Aziz. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos do Diário do Porto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Bem, Aziz, assim, desde o dia 17 de março, praticamente caiu um meteoro aqui no nosso país, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, e realmente nós tivemos que parar as nossas atividades uma semana. A Guanabara nunca havia visto, é surreal a imagem. Todos os ônibus da empresa parados nas garagens. Então, foram 22 dias que nós paramos em função de diversos decretos estaduais, aqui na região do Nordeste, em outros estados do Norte, como também municipais. Então, dentro de uma empresa que opera mais de 1.000 localidades em 16 estados, era impossível a empresa estar operando. Então, nós ficamos 22 dias com 100% da frota parada, e agora, no final de abril, nós começamos lentamente o processo de retomada. Iniciou-se dentro do Intermunicipal do Piauí, depois veio o Intermunicipal do Maranhão, algumas linhas, pouquíssimas, não é poucas linhas, poucos deslocamentos. Aí começamos a operar, a partir de Fortaleza, ligações interestaduais, como Natal, João Pessoa, Recife e Teresina, porque Fortaleza está com decreto de suspensão total do serviço intermunicipal aqui do Ceará. Já a Real Expresso também paralisou mais de 90% das operações, permanecendo ativo a sua principal ligação, Brasília-São Paulo, Uberaba-São Paulo, a Real Expresso, e a Rápido Federal, mantendo a ligação Brasília-Goiânia.
Então, agora, já começamos a enxergar um cenário de que, a partir de junho, temos alguns estados que já estão utilizando. Então, a Guanabara, hoje, já estamos planejando já para iniciar agora no começo de julho, já as ligações do Nordeste para o Sudeste. Já começamos, semana passada, as ligações do Nordeste para o Centro-Oeste. Belém errou lá o decreto. Então, a partir disso, nós temos uma forte operação de Belém-Marabá, que é a segunda maior cidade do Pará, para as principais cidades do Nordeste. Então, entendo gradativamente, e principalmente a partir de junho, nós iremos aumentar. Pessoal, Rodrigo, deixa eu fazer um pedido aí. Tem alguém também vazando? Está aparecendo notificações de mensagens ou algum som aí que está vazando. Será que vocês conseguem identificar de onde é? Agora está melhor. De vez em quando volta aí. Mas vai lá, continua. Então, junho vai ser o mês onde nós acreditamos que começa efetivamente o novo normal. O novo normal vai ser o período, até em que nós venhamos a ter uma vacina ou um tratamento que seja 100% eficaz para que as pessoas voltem a viajar sem sem a preocupação com a segurança, que a gente sabe que existe. Não é por isso que as empresas, principalmente as empresas que nós representamos, mas as empresas afiliadas à Abrat, está intensificando fortemente todos os seus processos de limpeza e higiene entre os veículos. Uhum. Deixa eu aproveitar esse gancho seu, Rodrigo, para perguntar para você, e depois gostaria também que a Letícia comentasse, sobre perspectiva, né? Porque todo mundo está fazendo também planejamento de alterações na rotina, no comportamento, nos protocolos, de restaurantes. A gente já vê na Europa alguns restaurantes já de isolamento, que as pessoas comendo dentro de cabine, por exemplo. Eu queria saber se existem estudos aí na área de vocês que indicam uma repaginação, ou das rodoviárias, ou dos ônibus, das praças de alimentação. Como é que vocês estão trabalhando com essa hipótese de ter, que forçosamente, para ter a confiança dos usuários, caso a vacina não saia, ou caso não tenha vacina para todo mundo num prazo curto, se vocês estão estudando e como é que estão esses estudos de mudança de paradigma aí, porque tudo tem a sua consequência, Se for afastar muitas pessoas, naturalmente você vai ter que aumentar o preço das passagens. Isso também pode dificultar e tornar inviável, as viagens, enfim. Como é que estão essas reflexões? Bem, eu vou falar como restaurante, a Letícia pode falar como os rodoviários. Antes mesmo, Aziz, quando já havia os decretos de paralisação, e no começo de março, ali por volta do dia 10, nós já solicitamos a todos os restaurantes que atendiam ao Expresso Guanabara, que enviassem, mandamos evidências, fotos, e que todos estavam. O álcool gel fácil, visível, disponível, que todos os banheiros estivessem devidamente higienizados, reforço da higienização e com sabonete líquido em abundância para os nossos clientes. A separação, distanciamento das mesas. Então, isso foi tomado até quando a gente ainda não tinha uma percepção muito clara da importância do deslocamento social. Porque até chegar aqui em março, pouco se falava de que a pandemia, a maneira de você evitar era o deslocamento social. Tanto é que a gente sempre pleiteava com os estados que estavam com medidas restritivas, e a Letícia também falou, que nesse momento de março, de abril, as pessoas que estavam viajando eram por total necessidade. Ninguém estava viajando para passar férias, para curtir, porque era literalmente quem precisava viajar.
profissionais de saúde, né, que ia para a linha de frente no tratamento dos pacientes, médicos, enfermeiros, inclusive pessoas, principalmente aqui no Nordeste, que é uma realidade um pouquinho mais diferente do Sudeste, muitos dos nossos clientes do Serviço Intermunicipal fazem tratamento na capital. Pessoas que são acometidas de câncer vão fazer quimioterapia, radioterapia na capital. E se não tem um transporte, compromete o tratamento. Então, o ônibus, ele é o grande, o grande indutor do transporte do país. Nós atendemos 5.100 localidades. O transporte aéreo atende 125 cidades, um exemplo, em torno disso. Então, as pessoas, efetivamente, só viajavam o que precisava. Mas, respondendo ao objetivo, né? Estamos mantendo contatos com os restaurantes, exatamente para reforçar aqueles que já estão abertos, ou se nós temos que construir uma malha, um esforço de logística com a área operacional, porque estamos já iniciando as linhas de maior percurso da empresa, e tem que ter toda essa logística. Não é? Dos estabelecimentos que estavam nos atendendo, tiveram que parar, agora estão voltando, mas sempre com foco na segurança. Certo? O movimento também ele diminuiu, não é? Isso é fato. Então, os restaurantes estão implementados nesse momento agora essas medidas, porque você não vai ter um grande número de pessoas ocupando mesas, ocupando espaços. Tá certo. E nos ônibus? Tem muitas perguntas aqui de pessoas que estão conversando com a gente, se já existe essa programação. Letícia. Vou falar uma coisa que é dura, mas é uma realidade. A grande verdade é que, inicialmente, quando se começou a determinar... A gente ainda não tem pensado, a sociedade toda, né? Um protocolo que seja unânime de medidas que devem ser adotadas em geral, tá? Estou falando do ônibus urbano, intermunicipal e interestadual. A gente não tem um protocolo único. Inicialmente, por conta, inclusive, do transporte urbano, se falou muito em distanciamento entre poltronas, em bloqueio de poltronas e tudo mais. De verdade, sendo muito sincera, não faz diferença o bloqueio de uma poltrona muito do seu lado, porque ainda assim você não vai estar a 2 metros de distância de outro ocupante. Então, o que é muito mais eficaz? O que é muito mais eficaz é a pulverização da cabine com o material que fica ativo durante 72 horas. O próprio transporte intermunicípios, né, metropolitano já não está mais tomando algumas das medidas que estavam tomando inicialmente, porque viram que de verdade não faz. Óbvio que eu não estou dizendo daquele ônibus urbano que tem pessoa sentada, pessoa em pé, um do lado do outro, um se encostando no outro. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que durante uma viagem, pessoa de máscara, sentada, todo o ambiente limpo, tudo é feito para minimizar os riscos. A troca dos filtros de ar-condicionado. Eu acho que deve haver, muito em breve, um novo protocolo, porque tudo ainda está sendo muito estudado, né? A gente sabe, uma hora, o vírus flutua no ar por tanto período, não flutua, ele se deposita em superfície. Sim, isso a gente já sabe, que ele se deposita na superfície. Ele precisa de alguma umidade para poder estar presente no ar. Tudo isso tem sido muito estudado. Então, o que é possível fazer e o que faz a diferença é a utilização da máscara, e especialmente a sua máscara. Não é recomendável a utilização de máscaras descartáveis. Por quê? Porque nós não estamos falando somente do objeto em si, da máscara, mas nós estamos falando da destinação da máscara, de onde ela vai ser descartada. Nós estamos falando em não contaminar outras pessoas jogando um material num lixo, um material infectante num lixo comum. Todas essas questões estão sendo estudadas, e uma coisa é unânime: a gente deve usar a nossa máscara. Daí você lava, você higieniza
e você utiliza novamente. E você, assim, evita chegou de uma viagem longa e dispensa esse objeto, que está infectado, óbvio, está com a sua saliva, está com, né? No lixo da rodoviária Novo Rio, aí você coloca em risco o rapaz da limpeza, você coloca em risco o lixeiro, não sei o quê. Então, isso a gente já sabe. Da rodoviária Novo Rio, não, né, Bia? Nem pensar, né, Bia? Não, na rodoviária. Não, a gente lá, até aproveitando isso que ela falou, eu acho que é um ponto muito importante, realmente, a consciência da população de estar utilizando a máscara. Inclusive, agora a gente iniciou uma série de protocolos também no terminal, só acesso ao terminal que estiver usando máscara. A gente está fazendo higienização no terminal com cloro 4 vezes ao dia, todos os corrimãos, botões, todos os pontos de contato com o passageiro. E estamos instalando até o fim dessa semana, que também é importantíssimo para ajudar a população a se conscientizar, né, esse pouco percentual que está usando ainda o terminal, mas para criar o hábito para que daqui a uns 3 meses a gente consiga que as pessoas tenham consciência de se distanciar. Então, eu vi que a Cleia perguntou o distanciamento mínimo, acredito que seja 2 metros, 1,5 metro de distanciamento mínimo, então a gente está instalando na rodoviária do Rio até o fim dessa semana, uma série de sinalizações, comunicação visual, no piso, nas escadas rolantes, em todos os pontos do terminal, com esse distanciamento, para que as pessoas realmente obedeçam, né, a essa regra. E daqui adiante, a gente também está medindo a temperatura dos funcionários e dos passageiros para acessar o terminal. Isso também a gente também está fazendo, para tomar todo esse cuidado. Pelo volume de pessoas que entram aí na rodoviária no dia a dia, mesmo que, obviamente, vai demorar muito para retomar, para voltar ao que era, mas mesmo assim sempre serão muitas pessoas quando o serviço for retomado. É viável fazer isso num ritmo que dê conta dessa população toda? Sim, porque a gente acredita que nesse tempo todo, esse novo normal, né, que a gente vai viver agora, as pessoas vão começar a ter um pouco mais de cuidado e, obviamente, a gente vai estar monitorando, até com câmera, tá, Aziz? Essa movimentação, orientando as pessoas para que elas evitem aglomeração. E a questão dos ônibus, eu acho que as rodoviárias e as empresas de ônibus estão fazendo o seu papel para assegurar ao passageiro, ao cliente, que é seguro viajar no ambiente do terminal e dos ônibus. Muita coisa vai mudar, realmente a gente vai ter situações um pouco mais delicadas com relação à movimentação maior que a gente teve, mas a gente acredita que daqui a uns 2, 3 meses a gente já tem aí um aumento de 30% pelo menos na movimentação nossa, lá do terminal até o fim do ano, quem sabe a gente conseguir um montante maior. Tudo isso que a gente está falando aqui vai depender da capacidade do Brasil e dos grandes centros, principalmente, né, Rio e São Paulo, de manter né, o distanciamento e os cuidados para que a pandemia não se transforme numa numa hecatombe, né? Isso é importante para a gente lembrar também os cuidados que vocês falaram aí nos ônibus para as pessoas, para alimentarem esse sonho, né, de voltar logo a poder viajar. Todo dia eu penso em ir para Petrópolis, Teresópolis, Búzios, Paraty. Não estou nem pensando mais em ir para a Europa e outros lugares, né? Até em função do dólar, e também nós não estamos sendo bem-vindos a muitos países aí fora, mas isso é importante, né? Lembrar que para que a gente chegue lá num prazo, como vocês estão pensando aí, que nem é tão curto assim, as pessoas cuidado para diminuir o contágio. A Letícia queria falar alguma coisa, provavelmente eu queria fazer 2 complementos. Eu queria também falar sobre o terminal, queria dizer que as empresas, a maioria delas, fechou. Primeiro eu queria falar que o Marlon ali perguntou sobre data para a reabertura da rodoviária. Na verdade, a rodoviária não está fechada. A rodoviária está aberta porque algumas linhas interestaduais nunca pararam, né? Como a gente já tinha conversado antes. Então, a rodoviária está aberta, está limpinha, está 100%.
Outra coisa que eu queria dizer é que algumas salas VIP, sim, foram fechadas e vão ser mantidas durante um bom tempo ainda fechadas. As salas VIP, elas não são espaços tão grandes, elas são espaços menores, são espaços que não têm, geralmente, janela, nada, e elas acabam aglomerando uma quantidade de pessoas muito grande, em determinados horários de pico. Então, para evitar essa aglomeração, inclusive, a recomendação que a gente tem é que a gente continue com algumas salas VIP temporariamente fechadas, muito embora as empresas vão manter, vão arcar com esse custo, mas vão ficar fechadas para utilização um período. Outra coisa que eu não queria me furtar a responder, e vai acabar ficando perdido aí essa pergunta no looping ali, é o seguinte: alguém perguntou sobre demissão de funcionários, e isso a gente não vai se furtar a responder. O que acontece? Todas as empresas estão sofrendo um impacto gigante. A estimativa da Associação Nacional das Empresas de Transporte Terrestre, que é a ABRAT, a qual eu também represento, é que 40% das empresas não vão conseguir se reerguer, tá? Hoje no mercado nós temos 40%, A gente tem a gente tinha, né, vamos dizer assim, 120 empresas que operavam o transporte interestadual no Brasil. Muitas dessas empresas são de conglomerados, de grupos econômicos que também operam o intermunicipal, que também operam o transporte urbano, ou seja, multimodais, né? Porém, 40% não vai conseguir se reerguer, porque são empresas menores, de pequeno e médio porte, foi um impacto muito grande, muitas tiveram 100% das linhas paralisadas por 20, 30, 40 dias, essas empresas muito provavelmente não vão conseguir se reerguer. Isso do jeito que hoje está o cenário, tá? Sem nenhum incentivo fiscal, sem nenhuma socorro de verba destinada a BNDES, nada disso hoje em dia, e também não estou aqui pleiteando isso, porque nem é esse o canal, só estou fazendo uma constatação. Num cenário desse, eu não tenho uma garantia de que os empregos serão preservados, tá? Porém, a gente pode dizer por nós, aqui, por exemplo, na Útil, a gente preservou o máximo que a gente tinha, a gente suspendeu contratos de trabalho, reduziu jornadas, utilizou a medida provisória, eu não lembro se é 932 ou 936, uma delas aí, do governo federal, que é a medida provisória da preservação do emprego e da renda. Nós nos utilizamos, reduzimos a jornada, suspendemos alguns contratos de trabalho. Suspender contrato não é demissão, foi uma boa alternativa, a pessoa acessa uma parte do seguro-desemprego, recebe uma ajuda de custo da empresa, tudo num esforço enorme para não se demitir, até porque a gente acredita nessa retomada, a gente acredita que numa retomada agora dos serviços, nos próximos meses, o turismo nacional, o transporte rodoviário será o transporte mais utilizado. O transporte rodoviário é o transporte popular do brasileiro, é o transporte mais barato para ele viajar de um lugar para o outro. Não é o avião, já não era, né? Porque o ticket médio da aviação já vinha numa crescente muito grande, e as empresas aéreas também sofreram um baque enorme, vai ser muito difícil, a tendência... Todo o custo do transporte aéreo é atrelado a dólar, então, quer dizer, a tendência é encarecer. E, mais do que nunca, vai ser preciso contar com o transporte rodoviário de passageiros, e nós sabemos disso. Já temos a mão de obra especializada, a gente quer preservar o nosso profissional, nós formamos essas pessoas na casa, a gente tem pessoas que trabalham com a gente há 20 anos, a gente tem jovens, rapaz, tem um exemplo, na Útil nós temos um gerente comercial que tem 30 e poucos anos, só na Útil ele já trabalha há 15 anos. Então, quer dizer, o esforço é muito... É 936. Obrigada, Luiz. 936, a medida provisória, e nós estamos nos esforçando extremamente para não... para manter esses profissionais, até porque a gente sabe que toda a sociedade vai sofrer. E se a gente puder esticar a mão para quem está na casa, se a gente puder ajudar as comunidades carentes, como nós estamos aqui com algumas ações de arrecadação de dinheiro, de alimentos para as pequenas comunidades, nós vamos fazer, pode ter
certeza Tá disso. certo. Acho que o Rodrigo... Vamos falar um pouco sobre isso, se a gente tiver um tempinho. O Rodrigo pediu aí a palavra, mas antes eu queria só fazer uma observação aí, que os nossos ouvintes aí, o pessoal que está nos acompanhando já reparou. Nós dois somos os menos chiques aqui, né, Rodrigo? Você vê, a Bia tem uma peça de antiguidade aí, um armário lindo, e agora ela está exibindo ali um quadro na parede também. A Letícia tem um vaso chinês aí que deve valer uma fortuna atrás dela, né? Até parece. E, Rodrigo, por favor, pode complementar aí. Não, complementando o que a Letícia, o que a Letícia abordou, muito feliz da abordagem da Letícia, e assim, o transporte rodoviário vai ser a mola mestra como se diz, dessa saída do número das viagens do nosso país. Isso vai ser o transporte rodoviário. Ele assume um papel de protagonismo a partir do momento que começarem esses processos de flexibilizações. O transporte rodoviário é o único modal que atende a mais de 5 mil municípios. Você tem um sistema maduro, consolidado, que pratica tarifas, digamos, acessíveis à população, mas que, ao mesmo tempo, oferece diversos tipos de serviço, desde aquele cliente que o fator renda é o principal, até aquele que deseja viajar com o que existe de mais moderno, não é, a nível de tecnologia e conforto em termos de soluções de transporte. Nós temos algumas tendências. Não é? Então, as pessoas vão viajar porque tem que vai rever seus parentes. Você está confinado em casa, numa quarentena, 2 meses e meio. Quando começar esse processo de principal, até que você viajar, existe mais moderno, não é? Dando tecnologia e conforto em termos de soluções de transporte. Eu acho que tem alguém com o Facebook aí aberto e está vazando com um certo delay. Tem que botar no mercado. 2 meses e meio. Pronto. Era o da Bia. Um outro ponto importante, Aziz, é que vem a questão do turismo. O turismo também vai ser importante nessa retomada. As pessoas vão viajar. O Brasil é o segundo país do mundo, talvez, o segundo país do mundo com mais belezas naturais, com mais a questão do ecoturismo, principalmente do ecoturismo. De belezas naturais, nós somos o primeiro, disparado. Mas do ecoturismo, nós somos, assim... Então, locais onde você pode ir, serras, praias, fazendas, aquela região de Bonito, aqui no Nordeste, você tem muitas chapadas que são pouco conhecidas. As pessoas vão querer viajar para locais sem grandes aglomerações, para viagens mais intimistas, ou seja, ou viajar só, ou viajar a dois, digamos assim. Então, você tem o turismo, você tem as viagens de negócios, a partir do momento da flexibilidade, que começa a flexibilizar, as pessoas vão voltar a fazer negócio, o comércio vai abrir, então a economia vai começar a girar. Ela não vai girar no ritmo que estava, mas ela começa a girar. E as pessoas vão precisar viajar. E quanto mais elas perceberem a segurança, ter a sensação de segurança, de que está viajando em ônibus que são sanitizados, com aqueles protocolos devidos do Ministério da Saúde, da Anvisa, com esses produtos que nós estamos adotando, não é? Fazendo a aferição da temperatura, como as empresas do grupo nós estamos fazendo. Um outro ponto importante. Então, na hora que tiver muito claro essa sensação, todo mundo de máscara a bordo, campanhas educativas, que tanto a Abrat está realizando enquanto associação, como também as empresas, então as pessoas vão se sentir mais seguras dentro desse novo normal. E o aéreo em função, não é? A queda brutal de passageiros, a questão do aumento do dólar, mais de aproximadamente 50% nesse ano, e os custos do transporte aéreo, cerca de 60% em dólar, então as passagens aéreas elas não serão baratas. Então o transporte rodoviário, mais uma vez, ele ganha muita competitividade. Então... Agora, Rodrigo, as aéreas sempre houve um esforço, né? Porque
uma crise em empresas aéreas sempre assusta muito o país, né? Porque é uma questão quase que de soberania, né? Você ter um mercado, né, aéreo próprio interno. Mas eu li recentemente sobre uma prioridade aí que o governo está anunciando para o desenvolvimento do turismo rodoviário, o governo federal, né? Que é a construção de terminais rodoviários dentro do programa Investe Turismo, né? Para a integração de modais, né? MP 963. Fiz um resuminho rápido aqui, só para jogar os números e saber se vocês têm informação sobre o andamento desse projeto, porque às vezes também tem um projeto que nem sempre sai do papel ou na velocidade que a gente queria e na rapidez, no caso agora da pandemia, né, que o setor exige. Seria a liberação aí de 5 bilhões, né, temos até um leitor aí se referindo a esse valor, como um socorro para as empresas de turismo, né, inclusão de 40 milhões de brasileiros no mercado turístico nacional, que é mais ou menos o que a gente está falando. Vocês têm informação sobre em que pé anda esse programa? O dinheiro já está saindo? Eu tive no Ministério do Turismo 10 dias antes da pandemia, para conhecer planos do Ministério do Investe Brasil, o que de fato estava sendo feito. O programa foi lançado, eles listaram 158 cidades, né, rotas, na verdade, turísticas que eles pretendiam fomentar. Esse valor do investimento ia ser destinado não só a terminais, mas também ao desenvolvimento dos mercadinhos, do receptivo nesses locais, da profissionalização, porque o SEBRAE também tinha uma parceria com o Ministério do Turismo nesse tema, para desenvolvimento das cidades turísticas. Eventualmente, vamos pensar, Trancoso, um exemplo. Tem lá pequenos comércios, restaurantes locais que precisam ter um padrão mínimo de qualidade, de protocolo de excelência para receber de verdade, se tornar um lugar turístico de peso, principalmente para receber o estrangeiro, né? Que a Embratur, o Ministério do Turismo, tem essa preocupação muito grande. Então, esses valores estavam sendo contemplados escalonados em etapas. A notícia que eu tive é que, diante dos gastos, né, que o próprio governo teve com todos esses planos de incentivo à demissão, etc., à não demissão, etc., esses valores estariam esses investimentos estariam congelados por um pequeno período, e passada essa crise, ou seja, que todas as cidades, quando todos os municípios retirarem as restrições de circulação e suspenderem as quarentenas, isso vai ser novamente revista a verba e reinvestida, retomada, na verdade, os planos de investimento. O que a gente acredita é que, nesse ponto, o grande parceiro vai ser o rodoviário, porque, ainda assim, o aéreo vai... Primeiro que ele não acessa, né? A capilaridade do rodoviário é muito maior. Você não acessa muitos locais turísticos com o avião, porque não tem terminais, né? Você vai de ônibus mesmo. E o ônibus regular, ele precisa ser inserido nesse pacote turístico. Como que a gente operacionaliza isso? Hoje você tem venda de passagem na internet, todas as empresas vendem, vocês têm portais, marketplaces de vendas de passagem. Eu vou dar um exemplo, a própria Rodoviária do Rio. A Rodoviária do Rio é um portal de venda de passagem de todas as empresas que operam o Terminal Novo Rio. Então, você tem todos esses locais onde você pode comprar a passagem individual. Você compra como você compra do avião. Você planeja uma viagem para Buenos Aires, para Montevidéu, para Disney, seja onde for, você compra o aéreo e reserva o seu hotel. A mesma coisa você vai fazer. Você compra a sua passagem, você não precisa mais fretar um ônibus inteiro, esperar completar 45 pessoas para fretar um veículo para viajar. Você pode, se quiser, fazer isso, mas isso não é uma obrigação como era
as excursões rodoviárias da época da Soletur. Aqui o pessoal que é mais novo nem deve saber o que eu estou falando, mas como era o pessoal da Soletur, como até a própria CVC fez muito lá atrás, no início. Mas agora você pode inserir a sua passagem rodoviária no seu pacote turístico sem nenhum problema, usando o seu operador, inclusive sua agência de viagem, não tem problema algum. Qualquer um pode entrar, acessar, comprar e montar o seu pacote, né, de viagens. Então, acredito que... Agora, Letícia, você acha que nós estamos aqui meio que concordando, né? A opinião de vocês coincide até com a opinião também das pessoas que estão interagindo com a gente, de que é uma tendência de valorização do turismo rodoviário, certo? O turismo interno, o turismo doméstico entre as cidades brasileiras, né? De preferência, acho que distâncias um pouco mais curtas, né? Sim. Mas não necessariamente. Agora, vocês acham que a tendência do desenvolvimento desse turismo rodoviário é uma tendência de produtos mais sofisticados? Haverá um esforço para sofisticação, para criar uma sensação de exclusividade, de segurança sanitária das pessoas, ou a tendência é de popularização desse tipo de turismo? Eu acho que a gente tem uma... tudo. Eu acho que a gente tem tudo. A gente tem para todos os gostos, vamos dizer assim. Você tem, dentro de um preço... em junho do ano passado, o interestadual tornou a tarifa dinâmica, né? A sua tarifa... Você não tem teto mais, você não tem mais regulação de tarifa. Você tem um teto... praticado pelas empresas no eixo, assim como é a própria aviação, né? A modalidade de autorização de serviço público, que hoje é a figura jurídica que regula o setor, ela, em julho desse ano, junho ou julho, modificou a questão da regulação da tarifa. E as empresas já vinham praticando tarifas com preços diferenciados, que é o que a gente chama de preço dinâmico, que é o que consegue democratizar o acesso ao transporte. Eu consigo parametrizar as viagens compradas antecipadamente com até 60% de desconto, 50%, que é o que vinha sendo praticado. Eu vou sempre usar o referencial do passado, porque o futuro a gente ainda não tem certeza dele, né? Então, a gente tinha passagens com antecipação com 60% de desconto, você tinha horários de baixa ocupação do veículo com muito desconto, você tinha todo um degrau de preços até chegar à tarifa cheia. E você tinha os serviços especiais, você tinha leito-cama, cabine individual. A Bia pode contar para a gente os serviços que hoje a Novo Rio, o pacote de serviços que as empresas que operam o Terminal Novo Rio ofereciam e oferecem para os passageiros, contempla todas as categorias. Mas eu entendo que o que for mais econômico vai ser uma tendência por conta da perda da capacidade de pagamento, exatamente, das pessoas. Quer dizer, vai ter que haver um esforço de competitividade entre as empresas enorme. E de redução de custos para atrair o público, né? Sabe o que eu sempre digo, Aziz? Quanto custa uma coisa? O quanto as pessoas de verdade podem pagar. Não adianta você ter um preço, um serviço que custa R$1.000 se você não tem público para R$1.000. Então você inviabiliza o próprio serviço. Você falou sobre a venda de passagem antecipada, a rodoviária no Rio tem feito anúncios, né, nesse sentido, das empresas que estão vendendo com desconto. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Por exemplo, eu quero comprar, eu sei que eu vou querer ir para, vamos lá, Búzios, mais algumas vezes e quero ir de ônibus. Como é que eu vou comprar essa passagem se eu não sei quando é que o ônibus vai voltar? Se eu comprar, por exemplo, daqui a um mês e houver um lockdown ou a continuidade dessa proibição de transporte interestadual, o que acontece? Primeiramente, a gente tem uma regulação já antes dessa pandemia, que qualquer pessoa que compra uma passagem, ela tem direito de trocar ela, e tem um tempo, né, para fazer a troca. Obviamente que, diante desse cenário todo, as empresas... um ano. As empresas vão ter o bom senso, né, de estar rescalonando esse passageiro para o período que for possível. Então, a pessoa não vai perder a passagem dela, porque ela vai ter a garantia, né, diferentemente de outros serviços
que não são regulares, né? Que são de fretamento, ou que são empresas que não são regulares. Então, é muito prático. A pessoa entra na rodoviariadorio.com.br ou entra no site das empresas de ônibus, adquire a passagem e, quando estiver próximo, se não tiver mais restrição, ela viaja, senão a empresa vai postergar essa data, não vai perder, pelo menos ela vai garantir o desconto, né, que a gente num lugar de concentração como o Rio de Janeiro, né, que tem muitas cidades próximas da capital, tem muita gente que mora em cidades, né, tipo Teresópolis, Petrópolis, Maricá, Mangaratiba, e vem para cá, digamos, toda segunda e volta toda sexta para casa. Essas pessoas, ou todo dia até, né? É possível que essas pessoas comprem essas passagens com essa antecedência toda, com desconto? Porque isso é um investimento bacana, né? Para quem ocupa todo dia, toda semana, né? Isso a Letícia pode falar bem. Muitas empresas, a maioria delas, tá? Primeiro deve ser dito, a maioria das empresas de transporte rodoviário e interestadual especialmente, isentaram as pessoas de qualquer tipo de taxa, qualquer tipo de multa, qualquer coisa para remarcação ou devolução das passagens durante o período de que foi mais ou menos do dia 17 de março e até agora ainda está vigendo, né? Fora isso, muitas empresas do nosso grupo, assim que eu posso citar, Real Expresso, Expresso Guanabara, Rápido Federal, Útil, Sampaio, Brisa, diversas empresas fizeram o tal do voucher de desconto. O que significa isso? Eu tenho um trecho que não está operando porque existe uma suspensão por determinação de autoridades. Como é um exemplo aí, uma cidade que as pessoas moram e viajam para Vassouras, Valença, muito próximas do Rio de Janeiro, ali no Vale do Paraíba, né, na região do Café, ali no Vale do Café, e as pessoas muito próximas do Rio. A pessoa sabe que estuda lá em Valença, sabe que vai precisar comprar passagem durante, sei lá, toda semana, ou de 15 em 15 dias, no mínimo, durante a vida aí, dos próximos anos, enquanto estiver fazendo faculdade. Qual foi a saída? Todo dia, né? Às vezes até todo dia, né, Letícia? Pois também. E, então, Miguel Pereira é um destino diário, né? Você pode comprar no site da empresa, nos outros sites, o voucher com 50% do valor daquela tarifa. Esse voucher não tem data, não tem assento, não tem nada. É só um direito de viagem, vamos dizer. Foi lançada essa promoção, com 50% de desconto. E quando a linha for retomada, quando o governo do estado do Rio de Janeiro retirar o bloqueio desse destino, a pessoa liga ou entra no próprio site com o número do localizador do seu voucher e faz a marcação do seu assento, seu horário e seu dia de viagem, sem nenhum outro custo. E sem nenhuma restrição, tipo assim, é só uma quantidade de assentos. Não, por enquanto não. Não porque interessa para as empresas a antecipação de receita, porque no momento em que você não está tendo receita, essa antecipação é muito bem-vinda, ela vale ouro, vamos dizer assim. E outra questão é que você pode comprar é muito atrativo para o cliente, porque ele pode comprar várias passagens, 5, 10, 15, e parcelar, inclusive, no seu cartão de crédito. Então, além dele ter os 50% de desconto, ele tem o benefício do parcelamento. Muito bom, olha só, chegamos aí a 1 hora da nossa conversa, é o tempo que a gente tinha planejado. Eu quero agradecer muito a vocês, de novo, a Letícia, o Rodrigo e a Bia, e deixar com vocês aí uma última palavra rápida para a gente encerrar, se vocês quiserem falar alguma coisa que tenham esquecido ou que acham importante ressaltar nesse momento. Deixo com vocês a palavra, Bia. Então, eu queria até, agregando um pouco o que a Letícia falou sobre a importância, a preocupação que as empresas, mesmo estando impactadas economicamente com essa pandemia, o esforço que a gente está tendo de estar apoiando tanto os colaboradores, evitando demissões, na verdade, antecipando férias, reduzindo jornada de trabalho para poder evitar a demissão, e também apoiando as comunidades. Por exemplo, a gente vai lançar agora a Rodoviária do Rio, como a Útil está lançando também uma campanha de arrecadação de recursos para comunidades carentes, a gente também está lançando até o fim dessa semana uma campanha chamada Drive-Thru Solidário, e qualquer pessoa
que estiver passando pela rodoviária pode estar levando uma doação de alimento, produto de higiene, limpeza, sem necessidade de estar acessando o terminal e nem contato físico, porque ela só vai deixar com um colaborador nosso na entrada do edifício garagem, ele vai estar devidamente paramentado de EPI, então não vai ter contato, vai ser, né, a pessoa vai estar protegida e vai, de alguma forma, ajudar as comunidades carentes que, nesse momento, são as que mais enfrentam, mais têm dificuldades de enfrentar essa pandemia. E uma outra questão que eu gostaria de finalizar é que, além de tudo que foi reforçado, que a rodoviária, os terminais rodoviários, principalmente a rodoviária do Rio, está investindo muito na questão da segurança, da higiene sanitária, né, dos passageiros, para os passageiros realmente ficarem tranquilos em viajar, utilizar as instalações e as próprias empresas de ônibus. Muita gente no Facebook da rodoviária, que é a rodoviária do Rio, pergunta especificamente sobre as linhas, né? Então, muita gente ainda se confunde com relação às linhas. Então, a gente informa que quem tiver dúvida em relação à linha que está saindo, os horários disponíveis, faça um contato diretamente com as empresas de ônibus para verificar esses horários, porque realmente, como estão reduzidos, né, mudou muita coisa. Então, intermunicipal ainda não funciona, o interestadual, por favor, vocês procurem as empresas de ônibus diretamente para verificar essa disponibilidade de assentos. E viaja realmente quem tiver necessidade crucial, principalmente profissional de saúde, as pessoas que realmente precisam viajar, né? Tudo bem? Estou ouvindo o áudio da Letícia. Oi, Letícia. Agora... Oi, queria agradecer muito a oportunidade. Queria dizer que, ao contrário do que muita gente pode imaginar, a preocupação das empresas com os passageiros, funcionários e comunidades não é uma grande vantagem, é uma obrigação. Sem a comunidade, que é quem as empresas servem, sem os funcionários, que é quem gira o motor da empresa, não teria empresa, não tem nem por razão de existir, não tem razão de existir. Então, a nossa necessidade de apoiar as comunidades, de programas que envolvam as pessoas, tanto os funcionários quanto os clientes, para que juntos a gente consiga melhorar um momento tão difícil da vida de todos nós, é a nossa obrigação enquanto prestador de serviço público. Então, eu queria agradecer muito, colocar à disposição, visite o site das empresas, todas elas, o próprio site da Rodoviária Novo Rio, Rodoviária do Rio, que mudou de nome, a Rodoviária do Rio, onde estão listados os horários e os serviços, e a partir dali você consegue ter as melhores informações. Obrigada, Aziz. Valeu, Letícia. Rodrigo? Quer dar o seu tchauzinho? Agradecer essa oportunidade, esse debate maravilhoso, importante na área do transporte, vendo aqui os comentários das pessoas que estão acompanhando, e falar que nós estamos preparados, otimistas para essa retomada que virá, principalmente a partir agora de junho, não é? De uma forma gradual, lenta, segura, que o nosso passageiro pode ter, o nosso cliente pode ter a certeza que vai estar viajando com muita segurança, que nós vamos estar com foco total na questão da segurança, em que nós vamos proporcionar, não é, às empresas, não é, a partir nesse momento, né, difícil que nós estamos vivendo, mas com muito otimismo de que vai passar, de que em breve nós vamos estar cada vez mais promovendo encontros, reencontros, fazendo com que as pessoas matem sua saudade, não é, que possam sair de casa, conhecer esse Brasil enorme, bonito, com tantas regiões, com tantos pontos turísticos inimagináveis, que só conhece quem é da região. E o transporte rodoviário vai ter um papel fundamental nesse novo normal. E assim, e não só, mesmo após a crise, mesmo quando se descobrir uma vacina, quando o mundo voltará a uma normalidade, o transporte rodoviário não será mais o mesmo. Ele será competitivo, ele será visto pela população como um transporte que efetivamente movimenta o Brasil, não um transporte de segunda classe, como algumas pessoas às vezes acham,
mas de que o Brasil ele é importantíssimo no desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigado pela dose de realismo e também por esse otimismo. Vamos depois marcar uma nova live, espero que vocês participem aí, se a gente convidá-los, quando tiver um quadro um pouco diferente, né, para a gente ter o que contar de bastante novidades, espero que sejam muito boas, que aqui é um espaço de boas notícias, né, a Bia já sabe aí, vocês, sempre que tiver uma boa notícia aí, sobre setor de turismo, de transporte rodoviário, contem com a gente aí para ajudar no que a gente puder para divulgar, tá? Muito obrigado a todos, principalmente a quem nos acompanhou. Obrigada. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, Letícia. Tchau, Rodrigo.